da questão de hoje que diz assim: o particionador utilizado pelo SUSE Linux Enterprise Server pode criar e formatar partições com vários sistemas de arquivos. O sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é, letra A, BTRFS, letra B, NTFS, letra C, FAT12, letra D, FAT16 e a letra E, EXFAT. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para dar essa explicação, primeiro nós temos que entender o que é um sistema de arquivos quando a gente fala sobre os sistemas operacionais, como o caso do Linux, como o caso do Windows e assim por diante, certo? Bem, a gente pode dizer que um sistema de arquivos é um conjunto de padrões e regras que são utilizadas pelo sistema operacional, isto é, são utilizadas pelo Linux, são utilizadas pelo Windows, para gravar, realizar a gravação, a leitura e também a organização dos dados nas unidades de armazenamento. Então, através de um sistema de arquivos, por exemplo, o Linux ou o Windows, conseguem saber exatamente como eles vão gravar os dados lá no disco rígido, como eles vão gravar os dados no SSD, como eles vão gravar os dados no pendrive, como eles vão gravar dados em CD, em DVD. Certo? Então, a ideia de sistema de arquivos é isso, é dar um padrão, é dar regras que indicam para o sistema operacional como ele vai gravar, como ele vai ler e organizar os dados dentro das unidades de armazenamento de dados, certo? Isso é sistema de arquivos. Agora, quando a gente fala especificamente, pessoal, sobre o Linux SUSE, aí nós temos que cuidar um detalhe, principalmente o Linux SUSE Enterprise Server, certo? Lá no guia de implantação, que é a documentação oficial do Linux SUSE, certo? Então, quando a gente está falando dessa distribuição Linux SUSE, tem o guia de implantação, que eu vou repetir, é a documentação oficial desse sistema operacional. Nessa documentação oficial, lá, ali, inclusive, eu boto a fonte para quem quiser acessar ali o endereço, né, ali embaixo, mas lá no seu tópico 10.1.2 sobre partições, ele diz o seguinte: o particionador do YAST, para quem não sabe, o YAST é uma ferramenta de instalação e de configuração do Linux utilizada pelo SUSE Linux Enterprise Server. Então, o particionador do YAST pode criar e formatar partições com vários sistemas de arquivos. O sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é BTRFS. Para obter os detalhes, consulte tal seção. Aí ele ainda diz assim: outros sistemas de arquivos usados com frequência estão disponíveis, como os EXT, como EXT2, EXT3, EXT4, o caso do FAT, do XFS, do SWAP e do UDF. Então percebe, uma coisa é perguntar qual é o padrão. Ele mesmo diz lá, o sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é BTRFS. Esse é o padrão. Isso não indica que ele não pode usar outros sistemas de arquivos, como, por exemplo, ele diz que outros estão disponíveis. Então, cuida se a questão pediu o padrão ou o que pode ser utilizado. Isso é bem diferente, né? Beleza, então vamos consolidar aqui como a documentação do próprio Linux indica, do Linux SUSE indica, né? O sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é BTRFS. Não esquece mais dessa sigla, lembrando que um sistema de arquivos, como o caso do BTRFS, nada mais é do que um padrão, lembra a historinha? É um padrão de regras que indicam para o SUSE Linux como ele vai gravar os arquivos lá no disco rígido, como ele vai ler esses arquivos, como ele vai organizar o armazenamento desses arquivos. Isso é um sistema de arquivos, né? Perfeito. Voltando para a questão, então ele diz o particionador, que a gente já sabe que é o YAST, né? Então o particionador utilizado pelo SUSE Linux Enterprise Server, que é o YAST, pode criar e formatar partições com vários sistemas de arquivos. E aí vem o sistema de arquivos padrão, observa a questão, pediu não o que pode ser utilizado. O sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é o BTRFS, ali da letra A de América, que então é o gabarito e a resposta da questão. Não era NTFS, NTFS é o sistema de arquivos padrão do Windows, pessoal.
do Windows 10, por exemplo, quando a gente vai estudar o Windows 10, o sistema de arquivos padrão, embora o Windows também pode utilizar outros sistemas de arquivos, o caso do Windows 10, o sistema de arquivos padrão é o NTFS. O FAT12 que está ali, pessoal, é um sistema de arquivos muito antigo, usado pelo Windows, é um sistema de arquivos para disquete, para ver como é antigo. O FAT16 também é um sistema de arquivos já para unidades corrigidas, mas muito antigo. Hoje em dia se usa um outro que também é antigo, o FAT32. O FAT16 é muito antigo. E o exFAT até é relativamente novo, mas o exFAT é utilizado pelo Windows, não é padrão do Windows, é utilizado pelo Windows. O padrão do Windows é NTFS e o padrão do SUSE Linux Enterprise Server é o BTRFS, a letra A de América, resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal?